Olá, bom dia. Essa é a nossa aula de número 3 do curso História do Pensamento Cristão do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Eu sou o Reverendo Hélio e vou conduzir este curso durante este semestre. Então, vamos lá. O que é a teologia reformada? A teologia reformada teve a sua origem nas reformas da Suíça, com Zwinglio, em Zurique, e Calvino, em Genebra. O movimento reformado recebeu esse nome devido ao entendimento de que estava sendo uma reforma mais profunda em sua abrangência que a reforma luterana ou a reforma anglicana. A teologia reformada ela abrange aspectos doutrinários, forma de governo eclesiástico, padrões de culto, cosmovisão específica para assuntos políticos, econômicos e sociais. Aí você vê ao lado do nosso PowerPoint a capa de um livro sobre o pensamento econômico e social de Calvino, do suíço André Bieler, que é publicado pela editora Cultura Cristã. São ênfases especiais da reforma protestante, a plena soberania de Deus. Deus governa todas as coisas sem qualquer limitação na perfeição do seu ser. A eleição ou predestinação, Deus é aquele que escolhe os seus redimidos e não os redimidos que escolhem a Deus livremente. O conceito de livre-arbítrio entendido como livre agência. Embora Deus seja plenamente soberano, o homem é completamente responsável. E a forma de ligação entre a plena soberania de Deus e a livre agência humana é sempre uma dificuldade que nós reformados temos de enfrentar, mas o que nós não podemos fazer é negar a verdade bíblica a respeito dessas duas afirmações, de que Deus é plenamente soberano e de que o homem é completamente responsável. A forma de entendermos isso é definir livre-arbítrio não como a plena liberdade humana, mas ele tem livre agência, como ele é pecador, a sua natureza ela é escrava da sua condição de pecador. Ela é inclinada para o mal. Nós entendemos e ensinamos uma soterologia monergista que reconhece a prioridade da iniciativa de Deus na salvação. É Deus quem salva e não o homem que salva-se a si mesmo. Nós proclamamos o conceito simbólico dos sacramentos, que a presença de Cristo na ceia, no dia da celebração, é real, porém ela é espiritual. E que o grande segredo disso é exatamente a habitação, a presença do Espírito Santo na igreja, como aquele que é o aplicador de todas as obras do Pai e do Filho. Também nós ensinamos a doutrina da aliança, ou a noção de pacto das obras e da graça. E que essa aliança ela existe em duas dispensações, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Além disso, também ensinamos, em sétimo lugar, a importância da lei divina. Nós, reformados, ensinamos o terceiro uso da lei. A lei foi dada de forma cerimonial, ela foi dada de forma moral, mas ela também foi dada como guia para a santificação. Quem guarda os 10 mandamentos obedece a Deus e santifica a sua vida. Quem observa as orações dos salmos e obedece à palavra de Deus é santificado na sua vida. Então, Calvino ensinava o terceiro uso da lei e nós, reformados, seguimos esse conceito. Oitavo lugar, o conceito de governo representativo ou conciliar. Presbíteros e de concílios, presbitérios, sínodos e Assembleia Geral, ou no caso da IPB, o Supremo Concílio, é a forma de governo que entendemos ser prescrita para a igreja. Nós, calvinistas, reformados, compreendemos e reconhecemos que nem tudo na forma de governo presbiteriano pode ser encontrado explicitamente nas Escrituras, mas conforme diz Berkoff, na sua teologia sistemática, o ramo principal e os fundamentos do sistema de governo presbiteriano, ele está sim nas Escrituras, e é em cima dessa raiz e desse eixo central é que toda a forma de governo
conciliar é construída. É claro que existem nuances, existem peculiaridades, por exemplo, como se transfere um ministro, ah, o que é necessário para que uma comunidade seja considerada organizada. Embora isso sejam detalhes retirados do bom senso, de estudo, tudo isso está acoplado aos fundamentos, às colunas centrais do sistema de governo nas Escrituras, que nós entendemos ser um governo conciliar. Nós entendemos que há duas classes de oficiais: presbíteros, subdivididos em docentes e regentes, e diáconos para servir a igreja. E por último, proclamamos simplicidade e solenidade do culto, através do chamado princípio regulador. No culto público, só se aplica o que for prescrito pelas Escrituras ou diretamente depreendido delas, e não aquilo que Lutero e os anglicanos ensinavam, que é o princípio normativo. Tudo aquilo que a Bíblia não proíbe é permitido fazer no culto. Nós calvinistas entendemos que não. Existem tanta coisa que a Bíblia não proíbe e que, se nós formos acrescentando, acrescentando, acrescentando no culto, daqui a pouco aquilo que a Bíblia ordena está sendo retirado. Um exemplo disso é o momento de contrição. Deve haver contrição no culto. No entanto, várias igrejas, acrescentando várias questões que são chamativas e não proibidas nas Escrituras, acabaram por empurrar para fora e estão empurrando para fora aquilo que é prescrito como mandamento de Deus para o culto público. Alguns representantes importantes da teologia reformada, o primeiro deles, Ulrico Zwingli. Ele foi um zeloso pregador, expositor bíblico, além de exímio musicista. Iniciou a reforma em Zurique no dia 1º de janeiro de 1519, começando uma exposição em Mateus capítulo 1 e terminando uma exposição de todo o Novo Testamento até 1525 na Catedral de Zurique. Ele tinha um conceito muito estrito da inspiração e autoridade das Escrituras, estabelecendo uma íntima conexão entre o Espírito Santo e a palavra. Alguns dos postulados fundamentais da nossa doutrina da inspiração e preservação das Escrituras vem de Zwingli. Ele cunhou o termo perspicuidade das Escrituras quando ele quis falar a respeito de que na Escritura uma parte mais simples e clara explica e ilustra uma parte mais complicada e difícil de entender. A Escritura tem perspicuidade. É aquilo que Lutero chamava de analogia da fé. É o que nós chamamos hoje de que a Escritura é explicada pela própria Escritura, ou a Escritura interpreta a própria Escritura. Zwingli manteve uma atitude positiva para com a filosofia clássica devido à sua formação humanista. Estabeleceu a soberania de Deus como tema central da teologia reformada, vendo a predestinação como uma consequência natural da mesma. Insistiu na salvação pela graça mediante a fé, afirmando ser a fé uma dádiva de Deus nos seus eleitos. Defendeu que lei e evangelho são inseparáveis e não contraditórios, enfatizando suas implicações para a santificação e o discipulado. Seu nacionalismo lhe deu uma visão da relação entre igreja e Estado mais estrita que a dos demais reformadores. Defendia que os sacramentos são apenas cerimônias simbólicas, daí o conceito de memorialismo, e não meios reais de graça. Os sacramentos são para testemunho da igreja, simplesmente na visão de Zwingli. Eles são, acima de tudo, um testemunho que o crente dá à igreja sobre a sua fé, sendo representação da aliança do crente com a igreja e não de Deus com os fiéis. São necessários por seu valor didático e incentivador da fé. Os filhos são batizados porque já pertencem à igreja e não para fazerem parte dela. A salvação de crianças que morrem na infância, na visão de Zwingli, depende da eleição divina e não do seu batismo. Na ceia, não existe uma presença física e nem real de Cristo, pois o seu corpo ressurreto está no céu, assentado à destra de Deus. O corpo de Cristo não é onipresente na visão de Zwingli. Na ceia, os crentes se alimentam de Cristo apenas espiritualmente.
Um outro nome que nós precisamos conhecer do movimento reformado, e é muito pouco conhecido, é Martin Bucer, que nasceu em 1491 e morreu em 1551. Ele era um dominicano humanista e iniciou a reforma em Estrasburgo, naquela época Alemanha, hoje na França, em 1523. Acolheu Calvino em Estrasburgo entre 1538 e 41, no período de seu exílio, influenciando-o principalmente quanto à sua eclesiologia, a teologia do culto e da ceia. E esse é um dado importante. Bucer foi a maior influência de Calvino sobre Calvino nesses três assuntos: eclesiologia, teologia do culto e a ceia. Produziu o melhor tratado de teologia pastoral da Reforma, com o título O Verdadeiro Cuidado das Almas, publicado em 1538. E a proposta mais detalhada de uma reforma cristã da sociedade no século XVI. Calvino viu como isso funcionava em Estrasburgo e procurou aplicar algo semelhante em Genebra. Um outro nome que não podemos deixar de lado quanto à fé reformada é Bullinger, Heinrich Bullinger. Ele escreveu aproximadamente 150 obras em torno de temas como a providência, justificação e a natureza das Escrituras. Desempenhou papel importante na união dos protestantes de sua época, juntamente com Calvino, procurou evitar cismas entre os protestantes através do Acordo de Zurique, ou Consenso Tigurino, assinado entre as igrejas reformadas de Genebra e Zurique em 1549. Participou da composição da primeira confissão helvécia, embora se escreva helvética, a leitura correta é helvécia. E escreveu a segunda confissão helvécia em 1566, tornando-se o elo de união entre as igrejas calvinistas da Europa continental. Enfatizava a centralidade das Escrituras para conduzir a fé. Elas foram dadas como revelação totalmente suficiente para a salvação e santificação de todas as pessoas. A hermenêutica bíblica deve levar em conta a importância da analogia da fé, a leitura do texto dentro do seu contexto, a comparação de escritura com escritura e profunda devoção pessoal a Deus. Sua eclesiologia era bipolar, isto é, há uma igreja visível e uma igreja invisível. A igreja invisível é composta de todos os eleitos, enquanto a igreja visível de todos os crentes professos, sejam eles salvos ou não. Somente Deus conhece perfeitamente os membros de ambas. Os sinais da verdadeira igreja, na perspectiva de Bullinger, são a pregação correta das Escrituras e a administração fiel dos dois sacramentos, batismo e ceia. O conceito de que os sinais de uma verdadeira igreja é triplo, ele é ensinado e tornado público através de John Knox, quando publica a Confissão Escocesa em 1561. A pregação verdadeira da palavra, a administração fiel dos sacramentos e a prática adequada da disciplina eclesiástica. Para Bullinger, a verdadeira sucessão apostólica não está na sucessão histórica dos bispos, mas na pregação e ensinamento do ensino dos apóstolos. Bullinger contou com a ajuda de outros dois reformados notáveis: Eco Lampádio, que viveu de 1482 a 1531, que foi reformador da Basileia, e Bertoldo Haller, de 1492 a 1536, que foi o reformador de Berna. E o último nome que nós precisamos dar uma olhada é Calvino. Nós já vimos um extrato da sua teologia na aula anterior. Agora basta apenas dar uma recapitulada, lembrando que João Calvino é chamado de reformador de segunda geração na cidade de Genebra. O que quer dizer reformador de segunda geração? Ele viveu depois de Lutero e depois de Zwinglio. Ele leu seus escritos e tratados e, com base neles, ele então construiu a sua teologia. Calvino tentou fazer um meio termo entre Zwinglio e Lutero no que diz respeito ao conceito da ceia. E o máximo que ele conseguiu foi estabelecer um terceiro viés
no que diz respeito ao entendimento da ceia, que é o conceito de presença espiritual. Cristo está realmente presente na celebração da ceia, mas não fisicamente. Ele está presente espiritualmente por meio do Espírito Santo que habita cada cristão e na igreja. Ele rompeu definitivamente com o método alegórico através dos seus comentários da Escritura. Seu livro mais conhecido e mais importante são as Institutas, e a sua teologia não está só nas Institutas, mas nas Institutas, nos comentários, nos seus tratados e nas suas cartas. Algumas das principais contribuições de Calvino para o pensamento cristão são o duplo conhecimento de Deus, que você precisa conhecer a Deus e a si mesmo. Os ofícios de Cristo, rei, profeta e sacerdote, foi uma inovação de Calvino. Quando você lê nas Institutas a sua exposição dos 3 ofícios, você percebe que a teologia desenvolveu muito depois de Calvino, e o que a gente estuda hoje nos manuais de teologia sistemática é muito mais aprofundado do que Calvino fez. Ele apresentou os conceitos de rei, sacerdote e profeta, mas você nas Institutas vê que ele se concentra muito mais no ofício sacerdotal de Cristo, e ele faz isso deliberadamente. A presença espiritual de Cristo na ceia é uma de suas contribuições à teologia cristã, e ele tinha uma peculiaridade exclusiva, que era o entendimento de que haviam 4 ofícios para o governo da igreja: o pastor, o mestre, o presbítero e o diácono, mas a igreja não seguiu Calvino nesse entendimento. E o seu entendimento sobre a relação igreja e Estado é que deve haver tensão e cooperação. Tensão, porque a igreja é profeta do Estado e deve denunciar os seus pecados morais. E cooperação, porque a igreja coopera com o Estado, concedendo ao Estado bons cidadãos, famílias estáveis, pessoas que pagam seus impostos e cumprem os seus deveres físicos. Em contrapartida, o Estado deve oferecer para a igreja liberdade religiosa e proteção para que o culto possa ser realizado em perfeita paz. Este é o material que nós preparamos para falar e apresentar a teologia reformada na história do pensamento cristão, e até a próxima aula.